para falar do Alvirrubro Náutico, que oficializou ontem a renovação contratual com o meia Marco Antônio. Marco Antônio foi um dos destaques do Náutico nessa reta final da Série C do Campeonato Brasileiro. E agora o jogador do Náutico, que tinha contrato até o final de abril do ano que vem, ele estende o seu vínculo de maneira oficial com o clube até o final da próxima temporada. Uma boa aquisição do Náutico, tendo em vista que é um jogador que tem tudo para dar continuidade ao bom trabalho que exerceu, principalmente jogando no Campeonato Brasileiro. Diante dessa situação, o clube encaminhou outras duas permanências: a do volante Souza e a do meia Patrick Alain. Dois jogadores que já estavam naquela seleta lista de 7 jogadores que interessam ao Náutico para o início dos trabalhos em 2025. Com isso, o Náutico, ele sinaliza para o torcedor que manterá a formação de meio de campo adotada pelo técnico Bruno Pivetti na reta final da terceira divisão: Souza, Marco Antônio e Patrick Alain. Se existe algum trunfo que o Náutico teve nesses últimos jogos que infelizmente não culminaram na classificação, foi a formação desse meio de campo mais entrosado, mais sólido. E o Náutico valorizou esse crescimento dos atletas juntos no setor e agora está a vias de fato de oficializar Souza e Patrick Alain, já com a situação de Marco Antônio resolvida. Então já inicia o Náutico o ano de 2025 com 3 jogadores para o setor de meio de campo. Marco Antônio será emprestado ao CRB. Não descarto a possibilidade, por exemplo, da oficialização desses 2 outros nomes, Souza e Patrick Alain, ainda neste fim de semana e, consequentemente, a ida desses atletas para outras equipes, com as equipes da segundona correndo contra o tempo para regularizá-los a tempo. Até porque trata-se de uma corrida dos clubes da Série B por novos reforços pelo fechamento da janela que acontece no próximo dia 2 de setembro. O Náutico, ele não conseguiu sustentar Gustavo Maia. Gustavo Maia vai se transferir para o Sport em 2025. O Náutico não aceitou a redução do valor da multa, nem um parcelamento dessa própria multa, que o Náutico não está abrindo mão dos R$500 mil. Lembrar que os empresários do atleta ainda estão trabalhando com a possibilidade de, nesse curto tempo que o clube, né, no caso, que vai adquirir o atacante, o Sport, tem para regularizá-lo, vai tentar ainda convencer a diretoria do Náutico a chegar a um acordo para que o Sport possa contar com o Gustavo Maia ainda neste ano. Porque o contrato de Gustavo Maia com o Náutico, ele se estende até o final de outubro. E o Náutico não abre mão da presença do atacante em termos contratuais. Com isso, o Sport teria que disponibilizar esse valor referente a uma compra do atleta. Só que o Sport não está disposto a pagar de maneira integral esse valor. Então, com isso, há negociações com os empresários. O Sport já tem aí esse pré-contrato assinado, inclusive se estende até o final de 2026, de um atacante que ganhou essa valorização. Foram 6 gols marcados nesta Série C e agora parte para o rival da mesma cidade. O Náutico quer fechar conversa com um novo executivo de futebol para a sequência dos trabalhos. 3 nomes que foram mantidos em sigilo. Eles conversam com a atual presidência do clube, com Bruno Becker e com a Tati Roma. É a ordem que o Náutico quer estabelecer para a formação do novo departamento de futebol. É a contratação de um executivo, a manutenção dos outros 2 diretores de futebol, Ítalo Braga e Eduardo Granja, para posteriormente o Náutico ir ao mercado na busca de um técnico. Diferentemente do que aconteceu neste ano, quando o técnico Alan Al, que foi o primeiro da lista dos 3 técnicos que o Náutico teve nesta temporada, ele foi contratado primeiro até do que Léo Franco, executivo de futebol. Então foi aquela história, né, do, como a gente sempre menciona aqui, do poste urinar no cachorro.
e não o cachorro urinar no poste. O Náutico agora seguindo uma cronologia, né, correta, né, dos fatos, porque de fato é o executivo quem tem a responsabilidade de contratar um novo técnico e depois de, com esse técnico, juntar as forças com os diretores de futebol para que tenhamos, né, ali um grupo que possa, além de analisar quem tem ou quem não tem condições de continuar para a próxima temporada, visando aí a formação desse elenco, como as possíveis contratações e também as prováveis saídas. Então, podemos ter até a formação de um novo modelo de gestão do futebol, diferentemente do que aconteceu nesse ano, quando vimos aí o desligamento com o insucesso do jogo lá em Londrina, a saída do Rodolfo Moreira, a saída do Léo Franco, a saída do Betão, de cargos diferentes, executivo de futebol, gerente de futebol, diretor técnico, respectivamente, que acabam não continuando na equipe. Então, de fato, né, uma metodologia um pouco distinta nesse início ainda. É bem embrionário falar dessa parte administrativa do Náutico, né, pensando na próxima temporada, obviamente, até porque a gestão é a mesma. No entanto, né, trata-se de um norte que a gente já começa a enxergar, né, e que pode, quem sabe, dar bons frutos ao Náutico. Vamos torcer para isso depois dessa temporada de insucesso, com más atuações no Pernambucano, na Copa do Nordeste, a não participação na Copa do Brasil, algo que terá em 2025, e consequentemente o insucesso com a não classificação aos quadrangulares da Série C. 2 jogadores já assinaram distrato com o Timbu. O meia atacante Felipe Ferreira, a gente falava disso ontem aqui, 11 foram os atletas que mencionamos aqui numa provável lista de jogadores que seriam devolvidos aos seus clubes de origem. Felipe Ferreira está nessa lista, é um jogador que pertence ao Retrô, não foi utilizado pelo Retrô em nenhuma partida da Série D deste ano. Mesmo assim, o Náutico viu como uma oportunidade e acabou acertando com o atleta. Com isso, ele será devolvido à Fênix, onde tem contrato. E o outro, Perema. Perema veio com uma esperança de, quem sabe, ser um zagueiro que pudesse ser uma peça mais experiente, até para a vaga de Irã, que vinha fazendo dupla de zaga ali na metade da Série C do Brasileiro com Islam na equipe do Náutico. E Perema chegou com esse status de titular. O jogador veio do Concórdia de Santa Catarina, já vinha respaldado por ter feito boas temporadas com a camisa do Paysandu em anos anteriores, e chegou junto com o Islam para ser o titular da posição. No entanto, o último jogo do Perema foi defeituoso. Perema não fez uma partida digna, digamos, lá em Londrina. Foram 2 falhas, 2 gols que o torcedor até hoje menciona o nome do Perema, e também muito pela questão da reformulação de um setor tão conturbado como foi a zaga em 2024. Perema não continua no Clube Náutico Capibaribe. Torcedor, né, acredito que gosta dessa ausência, assim como outros nomes que também deverão sair do setor. O próprio Islam, né, o próprio Irã, né, o Náutico ainda tem a situação de Joécio para resolver. Acredito eu que não continuará na equipe alvirrubra, bem como tantas outras peças que ainda passarão por esse limbo da diretoria, né, para que tenhamos, né, um norte de quem fica, de quem sai, como o Náutico vai montar e projetar esse elenco já pensando na próxima temporada. 2025 já começou para o alvirrubro, e nada melhor como essa antecipação das contratações, né, dos acertos, das saídas, para que de maneira exitosa o Náutico possa ter um 2025 um pouco mais tranquilo.